Agora vamos lá, minha gente. Amanhã é o Dia das Mães e essa data vai ser ainda mais especial para Cleisiane, gente. Vai ser o primeiro Dia das Mães dela, depois de um susto que essa mãezona aí passou no fim do ano passado. Lembra dessa imagem? A Cleisiane estava grávida quando foi atingida na cabeça por um pedaço de um poste. Ela caminhava ali na orla de Itaparica, em Vila Velha, e esse pedaço se desprendeu, né? Um pedaço de concreto que se desprendeu do poste e com a força do impacto, ela teve traumatismo craniano e precisou ficar internada. Na época, gente, ela estava ali com quase 6 meses de gestação. E agora, então, a gente vai conversar com a Cleisiane ao vivo aqui pela internet. Primeiramente, a gente quer saber como que a mamãe e o neném estão, né? O Filipão. Diz aí pra gente, Cleisi, boa tarde. Ei, boa tarde. Tudo jóia. Como é que vocês estão? Como é que tá a saúde? Tá bem, graças a Deus. Certo. Graças a Deus. Depois de Pode continuar, perdão. Neném tá bem, tá saudável, tendo tudo certo, graças a Deus. Agora, Cleisiane, conta pra gente, né? Você teve alta essa semana, vai ser seu primeiro Dia das Mães e, por coincidência, você pode estar aí no conforto da sua casa, né, nessa data. O que que isso representa para você? Eu tive que retornar, né, para o hospital essa semana para fazer a reconstrução, né, do crânio, para poder fechar ali o buraco que estava aberto. Tive alta na quarta-feira, estou em casa, né, em recuperação. E é muito gratificante eu poder estar, né, com meu bebê em casa, poder passar esse dia ao lado dele, né? Porque a gente, em alguns momentos ali de dores, de incertezas, eu realmente achei que talvez esse dia poderia até não acontecer ou poderia ser de outra forma. Mas assim, eu estou muito... a gente está bastante expectativa, vamos ter que ficar em casa, né? Não era inicialmente o nosso plano, né? Quando você engravida, você pensa em vários planos para o seu dia especial, mas eu tenho que dar graças por poder estar bem ao lado do meu bebê. Você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente está ali naquele processo de gestação, a gente se imagina naquele momento, indo para o hospital, saindo de lá com o neném no colo, e aí, de repente, tudo isso aconteceu com você e alguns planos foram mudados. Como é que foi para você lidar com esse sentimento de ter que ter paciência, ter que ter calma diante de um momento em que você estava ao mesmo tempo ali para dar à luz e se recuperando também desse trauma? Não foi fácil, né? Não posso dizer que foi uma coisa fácil, que foi simples, porque não foi e não tem sido, né? Depois do acidente, tudo virou ao avesso, né? Digamos assim. Eu tive que trabalhar muito mais a minha paciência, a minha persistência, porque teve momentos que realmente a gente pensa que não vai dar conta, que talvez se desistir vai ser mais fácil, mas assim, tive muito apoio, né, da minha família, principalmente do meu marido, e assim, foram dias de incertezas, mas trabalhei muita paciência, foquei muito na recuperação, principalmente no período ali que eu fiquei com a mobilidade muito prejudicada. E o meu objetivo sempre foi, eu tenho que estar bem para o nascimento do Henrique. E eu consegui, né? Eu consegui terminar o quartinho dele, que era um sonho nosso. E assim, deu tempo, sabe? E apesar do parto, enfim, né? Não ter sido como a gente planejou, mas foi tranquilo, deu certo, ele nasceu saudável, que é o que importa no final, né? O que você se recorda do dia do acidente? Oi? O que você se recorda do dia do acidente? Eu não desmaiei na hora, né? Eu tive um episódio de desmaio em casa. A gente estava ali procurando, né, um local para a gente almoçar no dia e eu senti uma pressão muito forte, um zunido no ouvido. E quando eu me dei conta, assim, que eu olhei para o João, eu já estava no chão. E aí ele estava com a mão ensanguentada
E na hora, se ele já estava ligando ele, né, no caso, já estava ligando pro SAMU, pedindo ajuda, Corpo de Bombeiros, e aí as pessoas em volta e eu consciente o tempo todo. E o pessoal perguntando, né, conversando, perguntando sobre o neném. E eu dando todas as informações, eu não desmaiei, eu lembro exatamente de tudo. Só em casa depois, quando a gente já tinha voltado do primeiro hospital, que aí na hora do banho eu tive um desmaio. Mas eu lembro de tudo, assim, eu estava consciente. E o mais engraçado é assim, só finalizando, essa questão, né, hoje como mãe com o neném nos braços, quando eu tive a notícia de que eu tinha que operar no dia, por mais assim, que eu estava nervosa, eu tive um misto de sentimentos, mas eu estava tranquila. Já nessa segunda cirurgia, apesar dela ser mais simples, nossa, eu estava tão desesperada em pensar em ter que internar, em ter que passar pelo processo de UTI de novo. E assim, eu minando o neném, né, no dia anterior de eu internar, nossa, eu olhando para ele pensando, meu Deus, vai ser a última vez que eu vou ver meu filho. É uma sensação, assim, é um misto de sentimentos inexplicável. E, apesar mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, né, Clesiane? Nossa, era assim, foi assim, eu chorei a noite inteira. Fiquei ali querendo o neném, fiquei com ele o máximo de tempo possível no colo, porque eu não queria deixar ele no berço. É surreal. Mas graças a certo. A gente quer aproveitar esse momento e desejar a você um feliz Dia das Mães, já que está com o bebê em casa, com saúde, com vida, com você aqui participando com a gente, também dando esse relato. E que bom que tudo passou. E um bom restinho também de recuperação para você, viu, mamãe? Feliz Dia das Mães. Obrigada, para vocês também. Tchau. Tchau. Olha que coisa linda, gente. E a gente segue nesse clima agora. Vem cá. Você já ouviu aquele ditado que mãe é tudo igual, só muda o endereço? Quem não lembra, hein? Daquelas frases que toda mãe fala, gente. Do tipo assim, você não é todo mundo. Não é não, menino. Tá bom, na volta a gente compra, né? Às vezes quer um algodão doce, quer uma pipoca. Gente, para falar sobre esse jeitinho das mães, que acaba se replicando de geração em geração, a gente recebe aqui no nosso estúdio, vem cá, a Patrícia, que é mamãe, né? Patrícia Inácio, obrigada pela sua participação. Boa tarde. Agradeço, boa tarde. E a psicóloga Juliana Rosa, que vai explicar pra gente por que nós herdamos isso, né? Essas frases. E não é só eu da minha mãe, não é só ela da mãe dela. Todo mundo. Eu quero que você participe com a gente também no nosso Facebook. Qual frase a sua mãe falava e você também acaba replicando na educação com os seus filhos? Vamos lá. Quero já começar sabendo qual é a frase que você mais se pega replicando com os seus filhos. Dois e meio. Essa é boa. A minha mãe sempre contava para mim, e eu faço a mesma coisa com meu filho. E aí, às vezes, eu me pego fazendo, eu falo, gente, eu lembro quando minha mãe fazia isso. E eu odiava, porque era 1,5, 2,5, não era 1, 2, 3. E olha que interessante, ela falou, e eu odiava. E a gente acaba replicando mesmo assim com os nossos filhos. Por quê? O que explica isso, Ju? Boa tarde. Boa tarde. Então, por que as mães, né? Eu também sou mãe, eu também faço isso, tá? Não é só porque eu tenho alguma ideia do porquê que eu não faço. Por que a gente normalmente replica, né? Porque essas frases expressam preocupação. Elas expressam carinho, amor, orientação e muitas vezes também educação. Normalmente a gente vai ver por que as mães falam, você não é todo mundo, eu vou contar até 3, vem aqui menino, não vai ali porque vai acontecer isso, o que mãe fala se cumpre. Porque eu avisei. Tudo ali tá no sentido de buscar o quê? Obediência, responsabilidade, para que essa criança ela entenda e tenha o senso de que eu não posso fazer. Então, quando a gente fala assim, meu filho, não faz isso porque você vai cair, às vezes ele não entende, né? Então, eu tenho que falar, se você cair aí, você vai bater a cabeça, vai para o hospital, e aí a gente fala, meu Deus, eu me pego aqui agora
falando que a minha mãe falou comigo e eu falava que eu jamais, quem nunca, né? Que atira a primeira pedra, o telhado é sempre de vidro da maternidade, né? Então, é nesse sentido, essa expressão de carinho, de orientação, de educação, de amor. Quando a gente fala essas frases, que aí é de todas as mães, não tem uma, eu acho que não fale uma, pelo menos em algum momento de impaciência, de estresse, é justamente expressando essa vontade de educar os nossos filhos realmente num caminho onde ele não vai sofrer dano, vai se machucar, vai ser uma criança obediente, educada. Então, é mais nesse sentido. E nessa frase aí, 1,5, 2, você se vê no comportamento da sua filha, do seu filho? É o que, menino ou menino? É meu filho. O seu filho, como é que é o nome dele? John. O John. Você se vê no comportamento do John? Então, tem muitas coisas, Roberta, que eu olho assim e falo, meu Deus, Patrícia de novo. É a Patrícia de calça. É a Patrícia menino. Muita coisa eu vejo. E muita coisa eu vejo de comportamentos meus, dos meus pais. É comum isso, né? Você replicar. Você deve explicar melhor, né, doutora? E qual é a sensação que te dá quando você vê, nossa, meu Deus, é a Patrícia de calça? Quando você olha para o seu filho Medo. e tem essas... Medo. Medo, gente. Medo total, porque nós mulheres, nós meninas, né? Nós somos mais poldadas. O ensinamento que os pais passam para as meninas é um pouco mais comportado, né? E aí o menino, ele pode ser um pouco mais livre. Infelizmente, a sociedade é assim. E aí, quando eu vejo essa liberdade misturada com a minha personalidade, eu fico um pouco preocupada. Porque, às vezes, a gente sabe, né, os tropeços da vida, onde que a gente já tropeçou, e a gente quer evitar que os nossos filhos façam a mesma coisa. Então, a gente tenta ajudar, ajustar nesse processo. Mas esse medo que a mãe sente é normal, Ju? Ele é esperado, né? Olha que emocionante o relato da... Eu estava nesse dia no hospital que ela estava, porque a minha irmã estava em trabalho de parto, a reportagem da colega, né? Então, a Clesiane? Isso. Eu estava no mesmo dia, minha irmã estava em trabalho de parto e ela estava lá, um monte de reportagem na frente. Então, é o medo de não dar conta, é o medo de perder, é o medo da criança se machucar. Esse medo, ele de forma equilibrada, ele é esperado. Até porque o medo ele tem o papel de proteção, né? Então, todos nós sentimos medo e é uma emoção esperada. Quando isso se torna de uma forma exagerada, que a gente precisa ligar o sinal de alerta. Porque eu posso ser uma mãe super protetora. Então, esse menino não pode jamais subir em nenhuma árvore, não pode subir em nenhum brinquedo, não vai para o parquinho sozinho. Para ir deixar esse menino na escola é um sofrimento. Então, a gente precisa avaliar até que ponto esse medo ele se torna uma emoção saudável, que vai, de fato, proteger, ou ele vai colocar o nosso pensamento, né, em situações extremamente catastróficas, que esse é o problema quando o medo vira realmente uma situação indesejada, né? Olha só, chegou um comentário muito bacana aqui da Maricilda Borges. Ela diz, a minha mãe não falava nada, ela só olhava de cima a baixo e aí a gente entendia o recado. Você também já viveu essa cena? Total. Em qualquer situação? Até hoje. Não moro mais com os meus pais, né? E a minha mãe, basta um olhar, minha filha. Basta um olhar. Eu tive um problema de saúde há pouco tempo atrás e ela ficou comigo morando na minha casa 2 meses, praticamente. 45 dias. E na minha casa. Mas ela que mandava na minha casa. Mãe é mãe, sabe, né? Fui eu, ela que mandava na minha casa. Olha só, quem também mandou pra gente, né, vai participar sobre esse assunto, é a Érica, ela é professora e tem 2 filhas. Vamos ver qual é a frase que mais acontece, né, que é mais dita lá na casa dela. Olá, pessoal! Boa tarde! Pessoal do Fala Espírito Santo, tudo bem? A frase de mãe muito usada aqui em casa é: tudo sou eu aqui nessa casa. Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Você também ouvia isso? Minha mãe total, gente. Essa história do quando morrer, você vai me dar valor. Será que essa mulher vai morrer?
Era um trauma, gente, pelo amor de Deus. Você falou agora que era um trauma, eu também ouvia muito isso. Minha mãe falava, olha, tem que... como é que era? Quando eu morrer, você... É que aí às vezes muda um pouquinho de família para família, né? A essência é a mesma. Mas exatamente, a essência é a mesma. Agora, você está falando isso, me veio à tona assim, esse medo. Ai, será que vai acontecer alguma coisa com a mamãe? Até que ponto que a gente pode ir nessas falas com as crianças? A gente precisa... isso é passado de geração em geração. Por mais que a gente fale que não vai fazer com os nossos filhos, no momento, por exemplo, de birra da criança, de desobediência, a gente não tem estratégias para lidar com isso, então a gente vai buscar no repertório que a gente tem. Então, isso é da experiência materna mesmo, e nós como filhas. Nós como filhos, né? Todos nós fomos criados, nascemos de uma mãe, então é esperado. Mas nem todas elas são realmente benéficas. Então, o ideal é que a gente reflita de que forma nós fomos impactados na nossa infância, de que forma isso trouxe, né, esse medo, essa angústia. Será que a minha mãe vai morrer? Ou até mesmo diante de uma fala dela e da consequência, né? Caramba, minha mãe falou, bem que ela avisou, né? Então, agora, com os nossos filhos no nosso maternar, fazer esse equilíbrio, sabe? Do que eu estou falando para o meu filho. Será que ele vai receber? Não é como eu senti na época que a minha mãe falava isso. Então, é importante a gente não abraçar tudo no momento da raiva. Gente, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não tem jeito. Você vai fazer alguma coisa e está tudo bem. É você refletir e buscar melhorar num próximo momento. Mas essa daí, assim, por exemplo, é uma que eu evito falar com os meus. Não sei se você também tenta se comportar dessa maneira, Patrícia. Então, eu acho que o John, ele tem 6 anos. E ele ainda não chegou na fase de que eu posso falar qualquer coisa, assim. Mas eu acho que eu vou acabar replicando, sim. Eu acho. Coisa de mãe, né? E olha só, acabou que eu também não vi esse vídeo. E eu recebi um vídeo também da minha mãe. Ela vai contar qual foi a frase que ela mais dizia pra mim. Se bobear, diz até hoje. Eu não sei qual é essa frase. Vamos ver, solta aí. Filha, feliz Dia das Mães, e eu sinto muita falta de você. Tenho muitas lembranças, e a frase que eu mais repetia dentro de casa e que vejo que hoje se repete também com a Maitê é: vai estudar. 1, 2, 3, se não for estudar, vai apanhar agora. Eu mais lembro dos meus filhos, como mãe, é que todas as vezes que chegavam visita na minha casa, tudo que não podia fazer, a visita chegava e eles queriam fazer. Eram os brinquedos que não podia tirar do lugar, queria. Era o doce que estava na geladeira, eles queriam. Depois a visita ia embora, o pau comia. Entregou total. Mas você já reparou que sempre tinha contadinha? Ela contou. 1, 2, 3. Tinha contadinha, ela também contou, eu vi. Eu me lembro de ouvir muito da minha mãe a frase, ouço até hoje, na verdade, eu te avisei. Essa daí eu ouço até hoje. Qual que você ouve até hoje, mesmo depois de crescida, Patrícia? Você não é todo mundo. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Ah, isso eu também ouço até hoje. Eu sou a sua mãe, assim, não importa a idade que você tem, né? Eu continuo mandando em você, eu sou a sua mãe. Ela fala muito isso, mas eu te avisei? Acho que sim, mas eu acho que é mais eu sou sua mãe, como quem diz. Eu ainda mando em você. Você não toma suas decisões, não. Eu ainda mando em você. É como se fosse assim, né? Necessidade, né, que a gente tem de afirmação. Eu ouço muito isso ainda. Eu sou sua mãe. A gente tá ainda com filhos pequenos, né? Os seus são pequenos, Maitê 6 anos. Maitê tem 8, que vai fazer 9, né? A mãe fica calculando, né? E o Rico tem 3. A minha tem 3 também. Então, a gente ainda tem a responsabilidade sobre a vida dessas crianças. É nosso dever guiá-las para que elas sejam adultos responsáveis, né? E tenham uma vida muito melhor, né? Com qualidade. Agora, e as nossas mães? Né? A partir do momento que a gente sai de casa, a gente cria a nossa própria vida, a nossa própria família, aí vem os netos. Porque nos netos, elas vão realmente... E aí, me fala se não é normal, se não é comum. Poxa, mãe, mas comigo era,
era aquela coisa rígida, sabe? Não pode, não deve. Agora com os netos pode tudo. Não, minha filha, você não pode fazer isso com seu filho, não. Não bate no meu neto, não faz isso com o meu neto, não fala isso com o meu neto. Então, tem essa coisa de passar a geração. Então, o que ela tinha de responsabilidade nos netos não é responsabilidade dela. Então, eu vou dar o doce escondido para o meu neto, eu vou dar o bolo de chocolate na hora que não é para ele comer, porque em casa é a mãe que é responsável. Então, na época das nossas mães, elas tinham esse papel de cuidado, de zelar pela nossa educação, pela nossa saúde, pela nossa segurança. E hoje, com os netos, ok, né? Com os netos é você, filha. Mas muitas delas passam realmente por essa coisa de ser, sabe, aquela proteção. Então, eu também quero colocar todo mundo debaixo da minha asa, né? Sabe o que eu já ouvi da minha mãe? Nesses momentos que eu estou em casa tentando corrigir os meus filhos. Minha filha, fica mais calma. Não faz assim com eles, não. Eu me arrependo tanto de ter falado assim também com vocês. A sua já reconheceu alguma vez? Então, a minha, ela faz uma coisa que eu acho muito engraçado, porque, assim, a minha mãe é muito nova. E ela é uma mãe jovem, eu tenho pais jovens, né? E eu lembro que, mesmo muito nova, ela impunha o respeito só de olhar. Era só um olhar, bastava. E o meu filho, ele faz tudo o que quer e o que não quer na casa dela. Tudo o que quer e o que não quer. E aí, esses dias, ele estava meio chorão. E ela olhou para mim e falou bem assim: nossa, esse menino tá estranho, né? Por que esse menino tá chorando tanto, Patrícia? Tá estranho, né? Falei, com certeza, né, mãe? Tá cheio de boleto para pagar. Com certeza, ele tá muito estranho. Olha o tanto de boleto que esse menino tem para pagar, né, mãe? Como quem diz, mãe, pelo amor de Deus, se fosse eu, era só um olhar, eu parava de chorar. Mas com eles pode tudo. É que essas frases é o que a sua mãe disse, né? Eu me arrependo hoje, por exemplo. Hoje a gente tem mais essa educação positiva, né? Então a criança tem essa liberdade de chorar. Hoje é muito falado, né, sobre as fases do desenvolvimento, que coisas que as nossas mães não tinham informação. Então, com a quantidade de informações que nós temos hoje, isso facilita o nosso maternal hoje em relação das nossas mães. Porque uma criança chorando com 3 anos de idade, menina, engole esse choro, por que você está chorando sem motivo, sem razão? Engole o choro era clássico, né? E hoje a gente tende a ser um pouquinho mais empática nesse sentido, justamente por nós vivermos esse engole o choro. E muitas pessoas, mas eu não morri, não aconteceu nada comigo. Mas hoje muitos adultos ansiosos, muitos adultos inseguros, que precisam da aprovação de todo mundo o tempo inteiro. Então, a repercussão disso é na nossa vida adulta. Então, hoje, o cuidado nessas falas é justamente a gente preservar esse emocional dos nossos filhos quando eles forem adultos, né? Perfeito, gente. Obrigada pela participação de vocês. Um feliz Dia das Mães para você, Ju. Obrigada. Como é que é o nome da Catarina. filha? A Catarina. Dá um beijo nela, tá? E um feliz Dia das Mães também para você, Obrigada, Patrícia. Dá um beijo no John. John. Não é isso? Não tenho dúvidas que amanhã o dia vai ser cheio de abraço, amor e carinho, né? Obrigada. Se Deus quiser. Fala, mamãe vai passar na TV. Olá, Catarina, John. Beijo para vocês. Tchau, gente.